Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho desta quinta-feira, dia 2 de março. Nós estamos na primeira semana do tempo da Quaresma e o Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 7, versículos do 7 ao 12. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, se abrirá. Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós sabemos, pela orientação da Igreja, pela Sagrada Escritura, pelas reflexões que temos feito, que a oração, nesse tempo quaresmal, é um caminho para nós bem nos prepararmos para a Páscoa de nosso Senhor Jesus. Então, a oração ela é fundamental na vida do cristão, nós sabemos. A oração, pelo que nós ouvimos no Evangelho, se transforma em pedir, buscar, bater, que são expressões de absoluta confiança num Deus que é misericordioso, que nos ama e que não nos abandona nunca. Ao contrário, está sempre pronto a nos oferecer o melhor, como um pai ou uma mãe que oferece o melhor para os seus filhos. E o próprio Evangelho nos dá esse exemplo, né? Se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhes pedirem. Então, o que falta para nós no momento de dificuldade, no momento de fraqueza, de enfermidade, é fé em Deus. É crer que de fato o Senhor fará. Porque como um Pai que nos ama, Deus jamais permitirá que nos falte aquilo que nós precisamos. Aí você pode perguntar, mas Padre, por que então que passamos dificuldades? Por que às vezes as coisas não dão certo? Muitas vezes dificuldades que você está vivendo, muitas vezes as coisas que não estão dando certo na sua vida não tem nada a ver com Deus. Talvez sejam coisas, pessoas, né, que você trouxe para a sua vida, coisas que você criou, construiu na sua vida, que agora você está, por causa do seguimento a essas pessoas, de uma vida centrada nessas coisas, você está agora colhendo os frutos do que você semeou. Deus está te permitindo passar por tudo isso para você aprender, para você crescer, não é? Como um pai e uma mãe que cuida do seu filho, que ama o seu filho, mas que às vezes concede ao filho aquilo que ele precisa, necessita, e não aquilo que ele quer, porque sabe que aquilo que o filho está querendo não vai lhe fazer bem. Mas num dado momento permite o filho alcançar aquilo que está querendo, né? Mesmo não fazendo bem, para ele aprender que aquilo não lhe faz bem, que não pode buscar aquilo, que não pode, né, trazer aquilo para a sua vida. Então o pai ou a mãe permite ao filho aquela situação para ele poder crescer. Ora, Deus faz assim conosco também. Deus permite que na nossa liberdade, né, Ele permite que sigamos o caminho que nós desejamos, como a parábola do filho pródigo, por exemplo, para nós aprendermos, quando encontrarmos as dificuldades, que esse não é o melhor caminho, que a opção que fizemos, o que nós colocamos na nossa vida, não foi a melhor escolha. E nós sempre, quando buscamos trilhar um caminho sem Deus, aprendemos da pior maneira, não é? Então,
o Evangelho de hoje diz para nós: pedi e recebereis. Se não tivermos fé, acreditarmos, nós alcançaremos, porque o Senhor cuida de cada um de nós e providencia para cada um de nós aquilo que todos os dias nós precisamos. Falta-nos muitas vezes crer no Senhor, porque não existe uma prece que nós elevamos a Deus que Ele deixa de nos atender como um pai. Ora, você que é pai, você que é mãe, que ama, né, o seu filho, que ama os seus filhos, imagine, e é um amor muito grande, né, por eles, imagina o amor de Deus que transcende o teu amor, que está muito, 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 muito acima do amor humano. Imagina como é o cuidado de Deus por cada um de nós. Então não tem uma prece que nós elevamos a Deus diante das nossas necessidades que Deus deixa de atender, deixa de nos ouvir. Então este Evangelho de hoje é um estímulo para cada um de nós, um estímulo à oração, a intensificar a nossa oração neste tempo, a viver de forma mais profunda, né, a oração que, como já expliquei em outros vídeos, em outras homilias, é uma intimidade, um diálogo que nós estabelecemos com Deus e a partir daí uma comunhão. Então, que ao ouvirmos este Evangelho, possamos refletir sobre as orações que nós temos feito e sobre a oração ou as orações que nós não temos feito, né? Você tem rezado? Você tem intensificado a sua oração? Você tem conversado com Deus? Como anda a sua vida de oração? Como você se encontra nesse exato momento? Se você, de repente, ao ouvir esta pergunta e observar a sua vida, talvez identifique que você conversa com tantas pessoas, né? Que você para e dá ouvido a tantas pessoas, ouve tantas coisas durante o dia, quantas coisas que às vezes você não deveria dar ouvidos, às vezes fofocas, às vezes mentiras que lhe são contadas e você acredita ou alimenta isso. A quantas coisas você dá ouvido, às vezes a programas de televisão, a coisas que você ouve na internet, às vezes dialoga com tantas pessoas e com tantas coisas, e o seu diálogo com Deus, onde está? A quantas anda, né? Então, este tempo quaresmal, e neste tempo quaresmal a Igreja nos convida a um olhar mais profundo sobre essa intimidade que é necessária com o Senhor, pois só Ele pode conceder para nós aquilo que nós precisamos, só Deus. E só Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, a ponto de saber aquilo que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos. No entanto, o Evangelho de hoje nos diz para nós pedirmos: peça e vos será dado, bata e a porta lhe será aberta. Possamos confiar no Senhor, possamos confiar nas palavras do Santo Evangelho e, sem medo algum, colocar nossa vida, toda ela, diante do Senhor e pedir, independente do que seja, pedir com fé, porque diante da nossa necessidade, repito, Deus não nos deixa desamparados jamais. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.